A paz do Senhor. Estamos hoje aqui para mais um estudo bíblico. Estamos no final do Antigo Testamento e hoje vamos estudar o profeta Zacarias, a segunda parte do estudo. O profeta Zacarias é o penúltimo profeta do Antigo Testamento e nós chamamos o profeta Zacarias de profeta do pós-exílio. Tanto Zacarias como Ageu, eles tinham uma missão, que era incentivar o povo a reconstruir o templo e, consequentemente, reconstruir as suas vidas. Só que Ageu e Zacarias eram profetas distintos. O seu estilo era diferente. Ageu era extremamente prático. Ageu chegava para o povo e falava: sejam fortes, trabalhem, façam isso e pronto. Ele era prático, pragmático. Já Zacarias, ele acreditava em uma questão de levar o povo a ter um relacionamento com Deus, mas por meio das coisas sobrenaturais, por meio de visões. Ele acreditava que o povo iria trabalhar mais, ia se dedicar mais, se visse o sobrenatural. Salomão, anteriormente, falou que o povo perecia quando lhe faltavam as profecias. Sem profecia, o povo perecia. Ou seja, sem a parte do sobrenatural, sem a ação de Deus, sem o povo ver realmente o mover de Deus, o povo se afasta. O povo esfria, o povo perece. E Zacarias tinha essa visão. Zacarias, ele vai falar nos seus 6 primeiros capítulos de visões. E essas visões vão estar relacionadas com a situação que aquele povo está vivendo. O povo estava no exílio, passou 70 anos no exílio e volta para sua casa, porque um decreto permitiu que eles voltassem. Só que eles acham tanto a cidade como o templo, que era o símbolo da presença de Deus, destruídos. E isso lhes dá um grande desânimo. Era uma situação de calamidade, de tristeza, de desolação. E os primeiros 8 capítulos, Zacarias vai estar falando sobre as visões de Deus. E a partir daí, o Senhor vai estar usando Zacarias para falar de promessas. No capítulo 10, Zacarias vai falar de promessas feitas a Israel. Depois ele falar de visões. Inclusive no capítulo 1, nós vamos ver que essas visões são inclusive de cavalos. São visões como nós, parecidas com aquelas que nós vamos encontrar em Apocalipse, que tem aqueles cavalos e aqueles cavaleiros. No capítulo 1 vai estar falando de cavalos vermelhos, cavalos morenos, cavalos brancos. E cada grupo de cavalos vai ter um significado. Os cavalos vermelhos vão ser da guerra e assim sucessivamente. No capítulo 11, Zacarias vai estar falando sobre o castigo daqueles que não se arrependem. Por quê? As pessoas muitas vezes veem Deus agir, ouvem o profeta de Deus, contemplam o que está acontecendo, mas nem mesmo assim elas se arrependem dos pecados e não querem se voltar para Deus. Então, no capítulo 11, vai estar falando do castigo dos impenitentes. E Zacarias também vai falar que o povo precisava tratar bem uns aos outros. Zacarias vai falar da justiça social, vai falar que os homens precisavam respeitar uns aos outros e não ter preconceito ou desprezo por aqueles que eram mais pobres ou mais simples. E ele vai estar falando isso no livro dele. O capítulo 12 vai tratar da destruição dos inimigos de Deus, sobre o arrependimento necessário. Vocês reparem que todos os profetas vão falar de arrependimento, de uma maneira ou de outra, em uma abordagem ou em outra, mas vão falar o quê? Que é necessário que o povo se arrependa. E ele vai falar também no capítulo 12 sobre a purificação de Israel, que é necessário o povo se purificar, se santificar diante do Senhor. E no capítulo 13, nós vamos ver também coisas futuras. O verdadeiro pastor, que é Jesus, ele já vai falar sobre coisas futuras. O livro de Zacarias, ele tem um aspecto escatológico também. O que é escatológico? É o estudo das coisas últimas, as últimas coisas, o que vai acontecer. O que nós chamamos
de Apocalipse, das últimas coisas, dos últimos episódios. E ele vai falar sobre o pastor supremo, não é? Como está escrito no versículo 7 do capítulo 13. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E continua no capítulo 14, ele falando do Senhor, que vem um dia do Senhor, e que os despojos serão repartidos. Embora haja muita tribulação, o Senhor preparará um local, um vale para os seus, para que os seus fiquem protegidos, porque é uma promessa para o povo de Deus, para que ele seja protegido, seja remido, seja restaurado. E toda essa promessa está descrita no livro de Zacarias. Zacarias então vai se apresentar para o povo com visões, trazendo o sobrenatural de Deus, trazendo uma linguagem que não é a linguagem prática de Ageu, não é o pragmatismo de Ageu. Olha, trabalhem, se convertam, sejam fortes, bora trabalhar, restaurar. Zacarias, ele vai trazer uma linguagem mais simbólica, mais espiritualizada para o povo, fazendo assim com que o povo se volte para o Senhor. Na visão dele, as visões apresentadas vão despertar essa fé, não é? Esse relacionamento do povo com Deus, que busca verdadeiramente um Deus que opera, um Deus que faz maravilhas, um Deus que faz milagres na terra. E é esse Deus que Zacarias vai apresentar. Mas sempre falando de quê? De que o povo precisa se voltar para o Senhor, precisa se arrepender, precisa estar na presença do Senhor. Amém? Nesses 14 capítulos de Zacarias, nós vamos ver, então, o mesmo objetivo que havia em Ageu. O incentivo à reconstrução do templo, mas principalmente o incentivo que o povo buscasse a Deus verdadeiramente, de todo o seu coração. Nós vamos ver os profetas falando isso repetidamente. Busca o Senhor, se volte para o Senhor, se arrependa do seu mau caminho. Se o povo se arrepender, o Senhor virá. E isso é uma palavra propícia para os dias de hoje. Porque as pessoas muitas vezes se afastaram do Senhor, achando que Deus não está vendo, que agora pode tudo, que os tempos são outros. Mas o Senhor, ele está constantemente avisando. Se voltem para o Senhor, busquem ao Senhor verdadeiramente, estejam no caminho do Senhor, se arrependam dos seus pecados. E parece que falar de arrependimento de pecado é uma coisa que não tem mais aquele peso, aquela importância que era dada. Mas ainda é muito importante falar sobre isso. Esse é o verdadeiro evangelho. É o arrependimento, é a volta, é a conversão do caminho. Conversão significa mudança, mudança de caminho. E isso é a palavra do Senhor. Então Zacarias era para aquela época, para a reconstrução do templo, para aquela época que o povo estava vivendo. Também é para a época de Jesus, porque ele fala do pastor que vai vir, ele fala que vai ser vendido por moedas, ele fala que ele vai ter uma morte terrível. E é também para os dias de hoje, para que o povo se volte, se arrependa, busque ao Senhor, busque edificar a casa do Senhor, que não necessariamente é um templo físico, mas edificar a casa do Senhor é edificar a igreja, e a igreja somos nós. Amém? Zacarias é um profeta muito profundo, e as visões dele são tremendas, e ele quer que o povo creia em todas essas visões. Amém? Acabamos aqui então o estudo do livro de Zacarias.